São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, podemos sentar. Meu nome é Sérgio. Eu sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida, Américo Brasilense, grupo de oração Luz Divina. E é com muita alegria que estou aqui hoje para partilhar a palavra de Deus com vocês. Eu já quero começar dando duas notícias para vocês. Aí talvez vocês já estão esperando eu falar uma boa, uma ruim, qual vocês querem primeiro, né? Mas não é isso que eu vou dizer para vocês. Eu tenho duas notícias maravilhosas, duas notícias boas para dar para vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus é tão maravilhoso nos seus propósitos, né, que eu preparei o que Ele foi colocando no meu coração. E uma dessas duas boas notícias já começou a acontecer no momento anterior. Deus já vem antecipando, Ele já vem mostrando para nós o que vem acontecendo. E essas duas boas notícias, a primeira que eu dou para vocês, é que as correntes que estão na tua vida hoje, te amarrando, te prendendo, vão ser quebradas hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aquelas correntes, aquelas grades que estão prendendo vocês, vão ser quebradas hoje em nome de Jesus. E a segunda boa notícia é que Deus hoje, Ele vem reacender, reavivar aquilo que estava morto em você. Aquilo que adormeceu, que estava morto na tua vida, Deus hoje em nome de Jesus vai fazer reviver. Talvez aquele sonho que você enterrou, que você abandonou, aquilo que você deixou de sonhar, que você já não acreditava mais, Deus hoje quer trazer à vida aquilo que estava morto em você. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Sim. Amém. Foi passado para mim a pregação, para me falar do Espírito Santo, mas a primeira mensagem que me foi passada foi para falar sobre o poder da oração e também o Espírito Santo. Então, quando foi me passado o tema, eu já fui meditando em cima disso e orando em cima disso. E por isso eu não quero deixar de falar também sobre o poder da oração, tá? Vai ficar dois temas, talvez um pouco corrido, mas eu quero abordar um pouco isso, gente, porque se Deus colocou e permitiu que eu preparasse isso, é para ser falado aqui. Tá? Diante disso, eu vou assim abordar primeiro para vocês, né, o poder da oração na nossa vida, a necessidade da oração, o que é necessário para uma oração eficaz, para uma oração chegar com poder aos ouvidos de Deus e ser manifestado o poder dele na nossa vida. Eu vou colocar uma passagem aqui para nós que demonstra isso, o poder da oração que age na vida daquelas pessoas, e está tudo ligado, porque o poder da oração ele é manifestado, a graça de Deus é manifestada pela oração das pessoas que são cheias do Espírito Santo. Por isso o tema, ele está ligado um ao outro, vai ser sequência. Eu queria começar colocando, gente, que para uma oração ser eficaz, há condições para isso. Quais as condições para que uma oração seja eficaz, que ela alcance o ouvido de Deus, que ela chegue no coração de Deus para que Ele possa agir? Primeiramente, nós temos que estar com o coração vazio de qualquer coisa que possa prejudicar, que possa ser barreira para isso chegar a Deus. Como que Deus atende nossas orações? Se nós vivemos e fazemos a vontade dEle, é promessa dEle para nós, que aqueles que caminham de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor derrama todo tipo de bênção sobre a pessoa. Então essas pessoas que nós vamos ver na Bíblia, aquelas pessoas que tinham intimidade com Deus, aquelas pelas quais Deus realizava prodígios, sinais maravilhosos por meio delas, eram pessoas de extrema intimidade com Deus, pessoas de muita oração, mas pessoas que viviam a palavra de Deus. Então não adianta eu querer viver uma vida torta, uma vida cheia, enfiado no pecado, uma vida
de falta de perdão, de desentendimento e contenda com todo mundo e querer me ajoelhar e pedir para Deus. Quer dizer, eu não faço nada da vontade de Deus, mas quero que Ele faça a minha vontade. Então, as condições básicas. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra só na hora que eu for, mas eu vou passar algumas passagens antes, para a gente não perder tempo, como esse tema vai ser um pouquinho longo, né, os dois temas. Eu vou falando, vocês só acompanham. Por exemplo, a condição. Para nos colocarmos em oração, nós temos que exercitar o perdão, gente. Nós temos que estar com o coração vazio. Nós podemos estar com o coração cheio de mágoa e ressentimento e dirigir uma oração a Deus, que é como se houvesse uma barreira, um bloqueio. A mesma coisa a graça de Deus, ela é impedida de agir em nós quando nós estamos assim, porque o nosso coração já está cheio. Como é que nós vamos dar espaço para Deus agir num coração que já está cheio de mágoa e ressentimento? Então lá em Marcos 11, capítulo 11, versículo 24 a 26, Deus nos diz assim. Se você quiser, pode se acompanhar, viu? Deus nos diz assim, eu vou lembrar que não vou nem abrir a minha também, para a gente não perder tempo, tá? Tudo que perdides ao Pai, crede que recebeste e vos será dado. Ele já nos dá uma garantia para a gente crer que já recebemos aquilo e nos será dado. Isso é promessa de Deus na palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 11. E aí na sequência, o que ele nos diz? Porém, antes de se colocar em pé para fazer oração, primeiro vai e reconcilia-se com o seu irmão, se tem alguma coisa contra ele. Então veja, é uma condição para nós. Para se colocar em oração, primeiro vai e reconcilia-se com o seu irmão. Talvez está um pouquinho diferente que a minha Bíblia Ave Maria, tá? Mas é isso que vai dizer. E também em Mateus, capítulo 5, versículo 23, aqui diz, né? Em Marcos diz, se você tem alguma coisa com o seu irmão, primeiro vai e reconcilia-se. Em Mateus 23, já fala diferente. Diferente não, fala o contrário. Se você está diante do altar para fazer tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-se com o seu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Então, gente, Deus é claro para nós, né? Então, primeiro de tudo, o perdão é necessário para uma oração eficaz. Se você tem a dificuldade de perdoar aquela pessoa que te magoou, a primeira oração tem que ser essa, para que você consiga perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. Está mais forte do que eu, mas eu quero. O seu é o querer, o poder é de Deus que vai agir. Amém? Então nós vamos orar, pedindo para que Deus liberte nosso coração disso tudo. Talvez você está orando há muito tempo e as coisas não estão acontecendo. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar tirando do nosso coração tudo que está atrapalhando a nossa oração. Muitas vezes também, mas eu não fiz nada, a pessoa está com raiva de mim, porque aqui está em Mateus 5, 23, se teu irmão tiver alguma coisa contra você também, não é só se você tiver contra ele. Gente, aí entra a humildade, o ensinamento de Cristo para nós. Humilhar, aquele que se humilha será exaltado. Procura seu irmão, não importa que é ele que está errado, que não foi você que errou, que você não tem culpa. Deus não quer que haja desentendimento, Deus não quer que ninguém tenha nada contra você também. Procura seu irmão, se humilha. Irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu também estou te perdoando, então se reconcilia. Isso é o que o inimigo coloca na nossa vida para tirar essa intimidade com Deus, para não deixar que o poder de Deus haja livremente em nós. A outra, renunciar aos pecados, gente. Como eu disse, eu não posso viver uma vida de pecado e querer que Deus ouça. A chegar naquele extremo de eu ter uma vida, por exemplo, viver uma vida de adultério, eu ter uma amante e ter a capacidade de pedir para Deus, orar para que minha esposa não descubra. Não tem cabimento, né, gente? É viver a palavra de Deus. Deus vai nos atender em tudo que for plano dele para a nossa salvação. Deus vai trabalhar em tudo para a nossa salvação. Então a gente tem aqueles pecados que a gente comete, e a gente tem que a cada dia procurar se edificar em Deus. Deus vai nos ajudar. Eu costumo dizer nas pregações minhas, gente, não há a menor possibilidade de Deus não te atender um pedido que seja a vontade dele. E a vontade de Deus é que nós nos libertemos do pecado. Nós começamos pelos maiores, né? Tem aqueles pecados que são mais graves, nós temos que começar por eles. E dizia um santo, que eu não anotei aqui, eu lembrei agora disso, que se a gente se libertar de um pecado por ano, nós vamos ser santo. Então nós começamos por aqueles pecados que a gente sabe que são pecados graves. E com a ajuda de Deus, com a ajuda da oração, Deus vai nos libertando. Quando nós vamos nos libertando dos pecados mais graves, nós vamos passando para aqueles que até então, para nós eram insignificantes, mas já começa a incomodar, porque nós libertamos dos outros maiores,
Os pequenos também começam a nos incomodar. Quem sabe nós chegamos um dia até Santa Teresinha do Menino Jesus, que veio chorando, apavorado para o pai, pedindo perdão, que Deus precisava perdoar porque ela tinha pecado. E o pai: filha, mas o que você fez de tão grave assim que você está chorando desesperado? Pai, eu peguei o pedaço maior do bolo. Olha, gente, o pecado dos santos. Ela incomodada, chorando porque tinha pego o pedaço maior do bolo quando cortou. Então, quando a gente vai tirando os maiores, vai nos incomodando os menores, e nós vamos procurando nos livrar deles também, e nós vamos se tornando pessoas íntimas de Deus, aquela que a graça de Deus, quando é derramada sobre nós, ela atinge em cheio nosso coração, porque nosso coração está aberto para Deus. A importância da oração, gente. O Edinho falou aqui muito de celular, quanto isso tem tirado hoje o tempo das pessoas para Deus. Nós não vamos ter essa intimidade, esse conhecimento de Deus, sem a gente estar na presença dEle, sem a gente estar em oração diante dEle, para poder ouvir o que Ele tem para falar para nós. Nós não conseguimos ouvir muitas vezes por falta dessa intimidade. Nós não conseguimos amar, gente, aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos amar. Como é que você ama uma pessoa? Você conhece ela, aí você começa a ter uma convivência, um relacionamento, e quanto mais você conhece, mais você vai ficando íntima dessa pessoa, e você vai conhecendo tudo dela, não é assim? Assim acontece o nosso relacionamento. Quando a gente começa a namorar, a gente conhece a pessoa, vai convivendo, vai conhecendo, e vai criando essa intimidade até um certo ponto que você conhece praticamente tudo da pessoa. Não é diferente com Deus. Quando nós estamos na presença dEle, quanto mais nós estamos na presença dEle, mais nós conhecemos Ele, mais nós temos essa intimidade com Ele, e aí nós vamos conhecendo a vontade dEle também. Para isso, gente, como o Edinho disse, quanta coisa tem tirado esse tempo de nós estarmos na presença de Deus. E o que ele falou do celular é uma grande, eu acho que é o maior de todos, é o maior instrumento de Satanás hoje, que está roubando nosso tempo de Deus. Porque a pessoa fica no Facebook 2, 3 horas sem perceber, ela fica no WhatsApp 2, 3 horas sem perceber. Como ele disse, é necessário, mas isso não pode nos roubar o tempo de Deus. E quantas outras coisas tem nos roubado o tempo de Deus? A televisão, quantas outras coisas? Até mesmo a academia. Tem gente que fica 2, 3, 4 horas por dia na academia, mas não tem tempo de rezar um terço. Então, gente, nós temos que nos atentar a isso. E aí, tem 7 coisas que eu anotei aqui que são importantes na nossa vida diária. E se vocês quiserem até anotar, pode anotar. É isso que vai nos levar a essa intimidade com Deus, isso que vai nos abrir a ter esse poder na oração, essa força na oração, isso que vai abrir esse canal de Deus conosco. Mais importante de tudo, gente, a Santa Missa. A missa, e se possível, essa missa não só no domingo, não. Domingo é o dia do Senhor. É pecado mortal faltar na missa de domingo, gente. Pecado gravíssimo faltar na missa de domingo. Domingo é o dia do Senhor. Na missa se renova o sacrifício de Cristo por nós. Então peço a você, se você já vai na missa aos domingos, procure ir na missa também, ou pelo menos um dia no meio de semana. Se você conseguir, eu sei que nem todos, em função de trabalho, e eu agradeço a Deus por ter esse privilégio de conseguir. Como eu sei que tem irmãos aqui que também participam de missa diária. Gente, você quer mudar a sua vida? Se você conseguir participar de uma missa diária, receber Cristo na Eucaristia todos os dias, você vai ver o que é a força de Deus agindo em você. Aqueles pecados que você não tem conseguido renunciar, você vai conseguir renunciar não pela tua força, pela força do Cristo que você recebe na Eucaristia, está em você. Se conseguir, vá. Hoje tem missa diária em tantos lugares. Se não conseguir diariamente, não vai só no domingo, vai numa missa de uma quarta noite, numa quinta-feira, mas começa a ir mais de uma missa semanal. Você vai perceber a mudança na tua vida. Adoração, segundo, adoração ao Santíssimo Sacramento. Se coloca na presença do Santíssimo, em adoração, em silêncio. Ouve, você vai perceber quanto que Deus fala com você. Fala no coração, você não vai ouvir a voz no som, mas você vai perceber o quanto de coisa que Jesus coloca no teu coração naquele momento de silêncio, na presença dEle, e quanto que isso te fortalece. Terceira, procura participar de um grupo de oração. Talvez muitos aqui já participam. Quem não participa, importantíssimo participar de um grupo de oração, se reavivar no Espírito Santo, está ali na presença do Senhor. Outra coisa, gente, Santo Terço.
rosário de Nossa Senhora, né? Eu não sei, deve ter pessoas aqui também que têm o costume de rezar diariamente. Se não tenha, passa a fazer isso. O terço é uma oração de exorcismo. Se você puder rezar o rosário completo, maravilha. Pode ter certeza, gente, que a ação do demônio não vai ter poder contra você. Aqueles dardos inflamados do maligno que entram na nossa vida no dia a dia, pode ter certeza que aquela pessoa que reza o terço, o rosário diariamente, porque o demônio foge de Nossa Senhora. Onde está Nossa Senhora, Jesus está junto, o demônio não permanece. Tem esse hábito. A oração pessoal na intimidade com Deus no teu quarto, né? Quando você vai dormir, aquele momento de agradecimento a Deus pelo dia que você viveu, né? Por tudo que te aconteceu, até pelas coisas ruins muitas vezes que Deus permite para nos levar à salvação. Esse momento de oração pessoal nós temos que ter também. Isso tem que ser diariamente, gente. A prática do jejum. O jejum, como é importante na nossa vida. Jejum, gente, para muita gente é besteira. Isso é coisa desses bitolados. Jesus jejuava, né? Os apóstolos jejuavam. Sabe qual que é o que o jejum faz com a gente? Ele nos ajuda a ter controle sobre o nosso próprio corpo. Jejum, ele nos ajuda a ter controle sobre as nossas vontades. E assim, ajuda a nos controlarmos contra os nossos maus desejos. O jejum nos fortalece muito. Então, procura ter essa prática do jejum na sua vida. E um sacramento, gente, que é muito importante para a nossa conversão, para deixarmos de lado tudo isso. O sacramento da reconciliação, a confissão, que muitos católicos estão deixando de lado, que é uma graça que a Igreja Católica nos dá. E quantos estão deixando isso de lado? A confissão nos cura, a confissão nos renova, a confissão nos ajuda a nos libertar dos pecados, porque você confessa aquele pecado uma vez, aí você luta, Deus te fortalece, mas quando você vê, você cai nele de novo. Aí é uma luta para você confessar de novo. Você vai com vergonha, mas você vai. Aí você confessa novamente. Deus te fortalece, e cada dia mais você vai se fortalecendo, e você se liberta pela força desse sacramento. Posto tudo isso, gente, nós temos uma vida de oração, de intimidade com Deus. Nós tiramos do nosso coração toda a falta de perdão. Nós amamos o próximo, independente do que ele nos fez. Nós vamos tirando o pecado da nossa vida. Aí nós passamos a ter essa intimidade com Deus. Aí o poder de Deus vai agir na nossa vida. E para falar desse poder de Deus que age na vida dessas pessoas que têm essa intimidade com Deus e que são cheias do Espírito Santo, agora eu vou pedir para vocês pegarem a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, um espírito de adivinhação, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus senhores que lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Em seguida apresentaram-nos aos magistrados, acusando: esses homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O carcereiro, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas.
Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhor, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Palavras do Senhor. Meus irmãos, essa passagem nos fala desse grande homem, o Paulo, apóstolo, que não chegou a conviver com Jesus, mas que foi um dos maiores apóstolos que teve. Jesus fundou a igreja sobre Pedro, que foi a base, o alicerce. Mas quem levou Cristo para os outros países, para o resto do mundo, assim como Deus ordenou, foi Paulo. Essa foi a segunda missão. Paulo teve 3 grandes missões nessa volta pelo mundo. Essa foi a segunda missão. E aqui nos conta, quando eles chegaram em Filipe, ele, Silas e mais alguns apóstolos, que fala aqui, pondo você seguir a Paulo e a nós. Então tinha mais apóstolos. Me chama a atenção logo no começo, vocês vão perceber, onde que eles estavam indo? Jogar futebol? Jogar sinuca no bar, tomar cerveja? Não, olha o que diz no começo aqui. Certo dia, quando íamos onde eles estavam indo, gente? Orar. Estavam indo à oração. É o que nós falamos aqui. É a vida de oração. Encontraram essa escrava com o espírito de adivinhação. E o que ela dizia para eles? Ela dizia mentira? Saía mentira da boca dela? Esses homens são servos do Deus Altíssimo que vos anuncia o caminho da salvação. Era mentira? Era verdade, né? Mas quem que falava isso? Um demônio que estava dentro dela. É outra coisa para nós nos alertarmos, gente. O demônio, ele pode usar a boca das pessoas para falar o que nós gostamos de ouvir, para que nós não enxerguemos a ação dele na nossa vida. Isso ele estava fazendo ali, estava falando uma verdade. Talvez para que Paulo, Silas e os apóstolos não percebessem a ação dele ali. E devia estar atrapalhando muito essa missão deles. E aqui diz que assim foi por muitos dias. Não falou que ficou poucos dias, não, muitos dias. Até que Paulo enfadou-se. Por quê? Um homem cheio do Espírito Santo. Talvez ele até foi enganado no começo ali, mas ele reconheceu que aquilo não era coisa de Deus. E aí ele virou e ordenou, como nos diz a palavra: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E na mesma hora esse espírito saiu. O que houve depois, gente? Os senhores dessa mulher, que tinham lucro com essas adivinhações dela, que vêm do inimigo. E aí vocês já podem ter certeza, gente, todo tipo de adivinhação, astrologia, lemão, coisa que vê futuro, é tudo coisa do demônio. Isso não é nada de Deus, né? Quantas vezes nós somos enganados nisso? Quando se foi a esperança de lucro dos senhores dela, o que aconteceu? Até então Paulo e Silas estavam tranquilos lá. Quando eles mexeram com o demônio, que expulsaram o demônio, o que aconteceu? Voltou todo mundo contra eles. Levaram as autoridades, fizeram que prendesse. Gente, tiraram as roupas desses homens e açoitaram com varas. Eu vi o Edinho falando aqui que ele apanhou e ficou 2 semanas internado, né? Ele já foi embora. Eu ia falar para ele: Edinho, apanharam muito mais que você, porque a história nos conta que esses homens tinham mais de 300 chagas no corpo, mais de 300 cortes com as varas. Esses homens foram jogados nu na prisão, no piso inferior, e ali fazia muito frio, gente. Foram amarrados nus, com mais de 300 cortes pelo corpo, pelo lombo, pelo corpo, sofrendo dentro daquela prisão. E qual foi a atitude deles diante de todo esse sofrimento ao qual eles estavam passando naquele momento? Eles reclamaram: Senhor, nós viemos aqui para falar do teu nome, nós viemos aqui para levar o teu nome a essas pessoas, como o Senhor nos disse, e o Senhor deixa acontecer isso conosco. Foi assim que eles disseram? Não, né? Uns homens cheios do Espírito Santo, sofrendo, machucado, mas cheio de alegria, porque estava sofrendo por Cristo. Porque Cristo já tinha falado que vocês sofrerão por causa do meu nome, mas sua glória será grande no reino dos céus. E eles se lembraram disso certamente naquela hora. Nós estamos sofrendo sim, mas é por Cristo. É aquilo que ele falou está nos acontecendo. Isso só confirmava que tudo que Cristo falou era verdade. E o que eles começaram a fazer por volta da meia-noite? Sofrendo, machucado, começaram a cantar e rezar e louvar a Deus. De repente ouviu-se um terremoto que abalou todas as estruturas do cárcere, abalou aquela prisão. As algemas se soltaram, as grades se abriram. Aqueles homens foram libertos naquele momento, pelo poder de Deus.
pelo poder de uma oração do justo, porque Deus diz na palavra que Ele ouve a oração do justo. E naquele momento, gente, se abriu. O que aconteceu? Foi pela libertação deles que Deus fez isso? Não, ninguém saiu de lá de dentro. Todos permaneceram no mesmo lugar. O que eu quero levar vocês a entender é que a atitude daqueles homens, o poder de Deus que agiu naquele momento, não era para simplesmente libertá-los. Eles continuaram ali dentro. Mas o que aconteceu naquele lugar fez com que se convertesse os prisioneiros daquele lugar, o carcereiro com toda a sua família. Olha o que nos leva, uma atitude de fé, uma atitude de Deus, leva à conversão de outras pessoas. Aí fala, mas como sabe que aquelas pessoas se converteram? Quando se abre umas grades de uma prisão, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Vão sair correndo todos aqueles prisioneiros e ir para a rua. Ninguém saiu de lá de dentro. O que Paulo grita para ele? Porque quando ele percebeu tudo que tinha acontecido, ele olhou, ele falou, todos fugiram. E quem era encarregado de prender as pessoas e que deixasse que havia uma fuga, ele era morto de uma forma vergonhosa, humilhante. Então ele arrancou a espada para se matar já, para que ele não passasse pela humilhação. E Paulo gritou para ele, não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Todos ficaram lá dentro. Aquela atitude de fé transformou o coração daqueles prisioneiros também. E o que o carcereiro fala logo em seguida? Ele entra, se atira aos pés de Paulo. Senhores, o que devo fazer para me salvar? Aquilo converteu aquele homem, gente. E Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. E conta na sequência que toda a família dele foi batizada e se converteu ao Senhor. Gente, esse é o poder da oração. Esse é o poder que tem a oração daquele justo, daquele que vive a palavra de Deus, daquele que faz a vontade de Deus. Podemos passar pelo sofrimento? Podemos. Deus vai usar esse sofrimento para salvar não só a nós, mas as pessoas que estiverem ao nosso redor. E talvez Deus te levante diante de algum sofrimento para salvar a tua casa, para salvar a tua família, para salvar as pessoas do lugar que você vive. E nós temos tantos exemplos bonitos, gente, de oração, do poder da oração agindo na vida das pessoas. O que aqueles homens não sabiam, gente, né? Não entendiam, é que jamais se pode prender uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Tem eu não lembro se eu marquei qual que é o versículo que está aqui. Mateus 10, 28. Deus nos diz assim na palavra: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E eu, em cima desse versículo, eu digo para vocês: não temais aqueles que podem prender o seu corpo, mas não podem prender o seu espírito, porque o seu espírito é livre. E aqueles homens só não sabiam, só não contavam com isso, que aqueles homens eram cheios do Espírito Santo de Deus, e que jamais, com algemas e com grades, iam prender aqueles homens, porque a glória de Deus se manifestava pelo Espírito deles, e o Espírito não pode ser aprisionado jamais. Por que Paulo e Silas conseguiram cumprir essa missão? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eram cheios do Espírito Santo. Se não fosse por isso, eles teriam desanimado e parado no meio do caminho. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei quais as correntes, quais as grades que estão na tua vida hoje, que estão te aprisionando. Eu não sei o que o inimigo colocou na tua vida para te prender, para te derrotar, para te desanimar, para te fazer parar. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus vai te levantar como um novo Paulo, como um novo Silas, como um daqueles apóstolos. E essas correntes não vão mais ter poder sobre a sua vida, essas grades não vão mais ter poder sobre a sua vida, porque Ele vai encher você hoje com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habitava no coração daqueles homens. É isso que Deus quer fazer com você hoje aqui. E nós vamos na sequência falando do Espírito Santo, e no final nós vamos pedir essa efusão do Espírito para cada um de nós. O mesmo Espírito que Deus derramou sobre aqueles homens é o que vai ser derramado sobre nós hoje. E eu digo para você: você quer isso? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vocês querem isso, gente? É só abrir o coração, porque Deus vai manifestar o poder dele aqui, esse derramamento do Espírito Santo, assim como Ele fez lá em Pentecostes.
porque isso foi prometido a todos nós, não só a alguns. Isso aí só vai depender de você. Só vai depender de você se abrir para essa graça. O que é o Espírito Santo, gente? Para a gente ter o conhecimento. O Espírito Santo, pelo catecismo da igreja, né, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foi o último mistério de Deus revelado a nós. Ele é o Deus que se faz presente em nós. Jesus, quando ele parte para o Pai, quando ele volta para o Pai, ele faz uma promessa, né, aos seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos, gente: agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Glória a Deus. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Aqui é a promessa de Jesus, são palavras da salvação. Essa é a promessa de Jesus, diante daquela tristeza dos discípulos, ele falando que ele tinha que ir ao Pai. Jesus já falava da morte dele, né? Queria subir e voltar ao Pai. E diante da tristeza desses discípulos, Jesus deixa essa promessa, que o Pai iria enviar o Espírito Santo. Que naquele momento eles não podiam entender isso, mas iam entender quando viesse o Espírito Santo. Por quê, gente? Ele fala aqui o Paráclito. Paráclito, o que significa? É do grego paráclitos. Essa palavra significa o quê? É aquele mediador, consolador, defensor. O Espírito Santo é aquele que vem nos dar o entendimento. Tudo aquilo que Jesus ensinou nesses 3 anos que conviveu no ministério dele com esses discípulos, o Espírito Santo que vinha para dar todo o entendimento, para fixar aquilo no coração deles, para dar a fé. O Espírito Santo, gente, é aquele pelo qual nós nos abrimos à fé. O Espírito Santo que traz essa fé, que faz a gente crer no Cristo. Ele que nos traz a fé. E essa promessa, ela ia se cumprir depois, lá em Atos, que nós vamos ver depois. Por que necessitavam desse Espírito, gente? Jesus, depois da sua morte, depois da sua ascensão ao céu, aqueles apóstolos ficaram meio perdidos. Por isso eu digo para nós também, que muitas vezes a pessoa, o que tem de pessoas, nós atendemos pessoa em oração, e a pessoa fala assim: mas eu não tenho aquela fé como vocês têm. Eu sinto que eu não tenho aquela fé dentro de mim. Gente, isso é a maior mentira que o inimigo vem colocar em nosso coração, né? A respeito dessa fé que nos leva ao desânimo, essa falta de fé que você acha que você tem. Porque aqueles apóstolos, aqueles discípulos, sentiram isso mesmo também. Quando Jesus morreu e subiu ao céu, eles ficaram ali por um momento meio perdidos. E eles se questionavam entre si. Eu tenho certeza disso, que eles se questionavam: gente, esse homem viveu 3 anos com nós ensinando esse monte de coisa, mas será que ele é o Filho de Deus mesmo? Né? Enquanto não se cumpria essa promessa do Espírito Santo, eles viveram assim. 50 dias depois da Páscoa aconteceu com o Pentecostes. Você imagina o que se passou na cabeça desses homens esse tempo todo. Por quê? É pelo Espírito Santo que vem esse conhecimento verdadeiro de Cristo. A certeza fundada em nosso coração de que Cristo é o Senhor. O Espírito Santo, vocês já ouviram falar dos dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons do Espírito Santo
Se vocês quiserem anotar, podem anotar. São esses, hein? Sabedoria. Olha o que o Espírito Santo traz para nós. Olha o que o Espírito Santo vem fazer em nós. Traz para nós a sabedoria, o entendimento. Nos dá a entender a vontade de Deus. O conselho, né? Fortaleza. Nos torna fortes, como aqueles homens naquele momento da tribulação, né? Do sofrimento. Só o Espírito Santo para manter aqueles homens de pé firme daquele jeito. A ciência, gente. A sabedoria, aquela que só vem de Deus mesmo, pelo poder do Espírito Santo. A piedade, né? Que nos faz olhar para o irmão, não de uma maneira julgadora, mas faz olhar com a misericórdia que Deus olha para nós. E o temor de Deus. O temor de Deus não é o medo de Deus, gente, é o respeito a Deus. Tá? Esses são os 7 dons do Espírito Santo que vem para nos edificar, para nos levar a Deus. E aí eu vou levar vocês agora, voltem em Atos dos Apóstolos, que nós vamos ali ver como que esses discípulos esperavam essa promessa se cumprir, com toda essa dúvida que eu falei para vocês no coração. Como que eles esperavam essa promessa? Eles tinham a dúvida? Tinham, mas onde eles estavam? Esperando a promessa, esperançosos da promessa. E como que eles esperavam essa promessa? Vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, comecinho dos Atos dos Apóstolos, versículo 12. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Irmãos aqui, gente, os protestantes usam muito isso para falar que Maria teve mais filhos, tá? Mas na língua hebraica, aramaica, primos de terceiro grau, tios, eram chamados de irmãos, tá? Então, só para vocês saberem que é uma das coisas que eles falam, que Maria não era virgem, que tinha mais irmãos. Então, onde eles estavam, gente? Unidos, perseverando unanimemente em oração. É assim que eles esperavam a promessa de Cristo, tá? Com toda a dúvida, mas unidos em oração. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavras do Senhor. Gente, aqui, nesse dia, nasceu a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e por isso nós estamos aqui hoje. Se nós estamos aqui, foi por causa desse dia. Lógico, Jesus veio e preparou tudo. Mas a Igreja de Cristo nasceu no Pentecostes, tá? E o que aconteceu nesse momento, gente? Com esse derramamento do Espírito Santo, aqueles homens, vocês pensam que era diferente de nós, como eu disse? Pedro, né? Tirando um ou outro ali que era um pouquinho mais instruído, a maioria era pessoas simples de tudo, gente. Pessoas sem estudo, pessoas humildes, pessoas sem formação. E como Deus ama essas pessoas, gente. Porque a pessoa, quando ela adquire muito conhecimento humano, muitas vezes ela se ensoberbece, né? Ela começa a se achar dona de si, começa a achar que por ela mesma ela vai resolver tudo, e passa a achar que ela não precisa de Deus, que ela não necessita de Deus. Principalmente quando ela começa a ter sucesso na sua vida profissional, e ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a ter né? Ela acha que pode tudo. Isso fecha o coração para Deus. Por isso Deus fala como é difícil o rico entrar no reino dos céus, né? Porque ele se fecha para Deus. Muitos, né? Não é regra.
Mas quanta gente se fecha porque se acha autossuficiente. E aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas, até pela sua condição, reconhece, né, o quanto é nada e se abre ao poder de Deus. E como Deus ama aquelas pessoas que se reconhecem no nada. E Deus age poderosamente na vida dessas pessoas. E aqueles homens até então simples, que não tinham coragem de falar em público, porque ali, quem que falava nas sinagogas? Eram os mestres da lei, os fariseus, aqueles homens entendidos, estudados, letrados, as autoridades. E esses homens, simples pescadores. Pesca, gente, naquele tempo, era aquele que não sabia fazer nada, ele ia pescar, que era uma coisa que todo mundo aprendia desde criança. Mas o que aconteceu naquele dia? Quando eles receberam aquele Espírito Santo de Deus, aqui diz que no mesmo momento, eles se encheram com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhe concedia. Esses homens, dentro daquele cenáculo, eles oravam e louvavam com tanta força, que as pessoas podiam ouvir isso longe, gente. As pessoas ouviam o que está acontecendo naquele lugar. Tanto que nós vamos ver mais para frente que alguns falaram assim: esses homens estão tudo embriagados de vinho. A força do Espírito que agia neles. E logo em seguida nós vamos ver aqui o que aconteceu. Pedro se encheu de coragem. Pedro começou a pregar, movido pelo Espírito Santo. Aquele homem começou a falar palavras de sabedoria, como ninguém podia acreditar que saía da boca daquela pessoa tão simples, que todo mundo conhecia. O poder do Espírito Santo veio transformar a vida daqueles homens, gente. Se encheram de sabedoria e de coragem. O Espírito Santo moveu esses homens a partir dali. A vida passada deles já não fazia mais parte deles. Eles eram novas criaturas no poder do Espírito Santo. E esses homens começaram a pregar, e esses homens começaram a falar, e começou a tocar no coração das pessoas, e começaram a se converter. E diz aqui que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E as autoridades, os mestres da lei, os fariseus falavam: da onde veio essa sabedoria nesse homem? Que nós conhecemos ele, não é aquele homem simples que ficava ali? Mas eles não sabiam, gente, do que tinha acontecido. Eles não sabiam que Deus olhou para aqueles homens ali e falou assim: hoje vocês vão receber todo o meu poder na vida de vocês. E Deus mandou aquele Espírito Santo, e aqueles homens não sabiam disso, que já não era mais aquele Pedro, que já não era mais aquele Tiago, que já não era mais aquele João, mas hoje eles eram novas criaturas, criadas no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Isso é o que o Espírito Santo faz com nós, gente. O Espírito Santo nos desliga do nosso passado. O Espírito Santo, ele deixa aquele passado de medo, aquele passado de derrota, aquele passado que você se sentia inútil, que você se sentia incapaz. Talvez aquilo tudo que falaram para você, que você colocou no teu coração mesmo como se fosse uma verdade, e aquilo te impediu de caminhar. Mas o Espírito Santo de Deus vem fazer tudo novo. O Espírito Santo de Deus vem te mostrar que aquilo tudo era mentira de Satanás que colocaram na tua vida. O Espírito Santo vem com aquela força de Deus mostrar: é isso que Deus quer de você, o que Deus acha de você é isso. Esquece o que o mundo falou para você. Hoje Deus te levanta um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, para que você também vá lá fazer o que Ele pediu. Isso não foi prometido só àqueles apóstolos. Deus nos fala depois no Evangelho dele, que aquele que pedir receberá, aquele que bate na porta ela será aberta, e aquele que procurar achará. O Espírito Santo de Deus, ele foi prometido a cada um de nós, a todos que o quiserem, a todos que se abrirem essa graça. E esse Espírito Santo de Deus, essa obra que Deus realizou na vida daqueles apóstolos, na vida daqueles discípulos, gente, Ele quer realizar com nós hoje. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar e nos abrir a isso. Não é um passe de mágica. Eu garanto para vocês, a única certeza que eu tenho é que o Espírito Santo de Deus, ele vai derramar também aqui nessa efusão. Aí você vai falar: mas eu já não tenho Espírito Santo, eu já não participei de uma efusão do Espírito, eu já não recebi o batismo do Espírito. Recebeu. Nós recebemos o batismo, o Espírito Santo no nosso batismo. Nós recebemos. Agora, a efusão do Espírito não é um sacramento. O batismo é um sacramento, mas a efusão do Espírito, o que é? É um avivar desse Espírito Santo em nós. Talvez você recebeu esse Espírito Santo, talvez não, tenho certeza. Você recebeu o Espírito Santo no batismo, mas ele está lá dentro de você imóvel. Você tem o Espírito Santo, mas ele precisa ser avivado. Ele precisa se mover dentro de você. O Espírito Santo precisa te conduzir. Talvez você até hoje andou conforme o seu entendimento, com as suas próprias pernas.
Mas hoje o Espírito Santo quer te conduzir. Deus não quer mais que você ande como andou até hoje, mas quer que a partir de hoje, assim como Pedro, Tiago, João, aqueles discípulos passaram a ser conduzidos com essa força do alto. Já não era mais eles que caminhavam, era Deus que caminhava neles. Assim Deus quer fazer com nós hoje, tá? E pelo poder do Espírito Santo, aquilo que estava morto em você reviverá hoje, em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã? Você quer o Espírito Santo hoje? Você quer receber o que aqueles discípulos receberam aquele dia? Então vamos se levantar nesse momento. E eu quero perguntar para vocês: quem já viveu uma experiência profunda com o Espírito Santo? Mas aquela experiência mesmo profunda de ser tomado, de sair de si, de não entender nem o que estava acontecendo naquele momento, de sentir o fogo de Deus queimar tão forte que por um momento você achou que você já não estava mais no seu corpo mesmo. Você tem uma sensação de ter saído de si, do seu corpo, de entrar em transe. Quem já viveu um momento como esse aqui, sinceramente do coração? Levanta a mão. Maravilha. Quem que já teve a graça de receber o repouso do Espírito? Levanta a mão. A oração, ela tem que ser feita com autoridade e com o desejo do teu coração, porque se Deus sentir que não tem um desejo, que você está com a timidez, está te impedindo de pedir como você deve pedir, não vai acontecer. Por isso abre nesse momento teu coração, abre sua boca, não se importa com quem está do lado, não se importa com quem está aqui, queira viver essa experiência de Deus, porque Ele prometeu isso para você também, não foi para alguns escolhidos, mas foi para todos que o desejassem. Por isso eu peço que você abra a sua boca agora e vai orando, vai pedindo esse Espírito Santo na tua vida, vai pedindo a graça de Deus sobre a tua vida hoje, vai pedindo, vai dizendo que você quer ser transformado, que você quer ser transformado, que você quer viver uma nova experiência de Deus, vai pedindo que você quer ser cheio do Espírito Santo como aqueles discípulos foram, que você quer produzir os mesmos frutos que eles produziram. Vai abrindo a tua boca e vai pedindo mais forte, vai pedindo mais alto, vai falando: vem Espírito Santo sobre a minha vida hoje, Senhor, derrama o teu Espírito sobre a minha vida, vem me transformar, vem me curar, Espírito Santo de Deus. Vai falando com as tuas palavras, que Deus quer te ouvir nesse momento, meu irmão. Ele não está te ouvindo, Ele quer que a tua voz chegue até os ouvidos dele nesse momento. Ele quer ouvir você falar, Ele quer ouvir você clamar, assim como Paulo e Silas fizeram naquele dia. Ele quer ouvir a sua oração poderosa, Ele quer ouvir o seu desejo, Ele quer sentir que no teu coração há esse desejo de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, de ser uma pessoa que vai transformar as pessoas à sua volta, de ser uma pessoa que vai transformar a tua família, que vai agir onde você trabalha, que vai agir na tua comunidade e que vai tornar tudo novo lá. Vai clamando esse Espírito sobre a sua vida agora, vai pedindo: vem Espírito Santo sobre mim, vem acender essa chama, esse fogo no meu coração, Senhor, assim como aquelas línguas de fogo se repartiram e desceram sobre aqueles discípulos, que possa descer sobre a minha vida hoje. Vai pedindo, irmão, abre o seu coração agora, se abre ao poder de Deus nesse momento, se abre à graça de Deus, se abre ao Espírito Santo de Deus que já é derramado nesse lugar, nesse momento. Vai pedindo com toda a tua força, com todo o seu desejo. E se você ora no Espírito agora, solta a sua voz, deixa o Espírito orar em você agora. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Traz unção
Espírito Santo, repousa sobre nós. Nesse silêncio, vai sentindo o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Vai acolhendo no teu coração todo o poder de Deus derramado sobre nós. Você possa ter certeza no teu coração que o poder de Deus foi derramado nesse lugar. Que a graça de Deus e o Espírito Santo se faz presente em ti. Eu quero pedir, se você está sentindo ainda que necessita do algo a mais de Deus, você que não sentiu totalmente tocado nesse momento, se você se sentiu assim, dá um passo aqui para o meio de nós. Se você não sentiu na plenitude esse amor de Deus te tocar, se a dúvida permanece em teu coração, dá um passo aqui no meio. O Senhor me coloca o coração assim. Não tenha medo. Se o Senhor está dizendo isso, é que Ele quer que você sinta esse algo novo. Não vá embora assim. Eu peço em nome de Jesus, não vá embora assim. Dá um passo aqui no meio de nós. Não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus está falando com você, meu irmão, Ele quer fazer você algo novo na tua vida. Eu não estou falando por mim, não estou falando pelo Sérgio, que eu não sou ninguém. Não tenha medo. Vem na presença do Senhor. Não deixe o Senhor sem a resposta, porque Ele está falando com você. Meus irmãos, eu quero que todos possam estender a mão sobre esse irmão. É a ordem de Deus para nós, porque Deus quer nos mostrar o poder dele manifestado. Porque Deus não nos mostra uma coisa quando Ele já não está agindo com poder. Por isso eu peço que todos se aproximem, impõe as mãos sobre esse irmão, porque eu não sei o que Deus quer fazer na vida dele, mas o que Deus nos revela é verdadeiro, é poderoso. Solta a sua voz com poder. Senhor, nós não sabemos o teu desejo, Senhor, mas manifesta o teu poder agora sobre essa vida, Senhor, sobre esse irmão que o Senhor mostrou para nós, Senhor. Eu peço que o novo seu seja realizado aqui, Senhor, que a tua graça e o teu poder se manifeste, Senhor, que todo e qualquer mal, Senhor, que estava sobre a vida desse irmão, Senhor, que precisa ser quebrada, Senhor, que se quebre agora, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, estenda tuas mãos, Senhor, no lugar das nossas mãos, Senhor. Derrama o fogo do teu Espírito sobre essa vida, sobre esse irmão, Senhor. Que tudo seja renovado na vida dele, Senhor. Batiza, Senhor, manda o teu fogo do céu, Senhor. Vem curar tudo que precisa ser curado nesse coração, Senhor. Vai tocando, Senhor. Nós sabemos que somos miseráveis, Senhor, que não somos nada, Senhor, mas realiza o que o Senhor quer no meio de nós, Senhor. E realiza a sua maravilha na vida desse irmão, Senhor. Toca no Bruno agora, Senhor. Toca com as tuas mãos poderosas. Jesus amado, põe suas mãos chagadas aqui agora, Senhor. Que pelo sangue derramado das tuas chagas, Senhor, que esse irmão seja transformado agora, Senhor. Eu não sei no que o Senhor quer transformar ele, Senhor, se é no novo Paulo, Senhor, no novo Silas, Senhor, mas faça isso agora, Jesus. Estende tua mão agora, Senhor. Toque esse irmão com poder, Senhor.
Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho, meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre. Declara para o Senhor isso. Declara para o Senhor. Meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre. Declara para o Senhor com amor.